paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te dar uma palavra de Deus para edificar a minha e a tua vida. Em Daniel, capítulo 10, verso 12, né? Aqui baseado no que Deus deu para nós, para fazermos esse propósito dos 21 dias de Daniel, né? Daniel 10, 12, que diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Louvado é o nome do nosso Deus que até aqui nos sustentou. 19º dia, louvado seja o nome do nosso Senhor, do nosso propósito de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Abra comigo também em 1 Crônicas, capítulo 15, 1 ao 4. Vou mostrar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti, pedindo perdão de falhas, pensamentos e omissões. Livra-nos, Senhor, do laço passarinheiro da peste perniciosa. Livra-nos, Senhor, do homem mau, do homem falador, do homem, Senhor, sanguinário. Meu Pai, no nome de Jesus, repreende toda a força do inimigo, tudo que estava, Senhor, travando no mundo espiritual as bênçãos do Teu filho e da Tua filha. Pai, o Senhor deu Jesus por nós para remir, para nos guardar, para nos livrar. Senhor, nos lapida, Senhor. Mostra, Senhor, põe luz nas nossas trevas, Senhor. Mostra, Senhor, onde precisamos ser moldados, onde precisamos ser transformados para honra e glória do Teu nome, Senhor. Somos, Senhor, pessoas imperfeitas, procurando, Senhor, estar no Teu caminho, com a ajuda do Espírito Santo, para alcançar a perfeição para uma vida eterna. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, vai repreendendo todo engano, toda armadilha e toda cilada. O Senhor fez para nós pela graça, não, Senhor Jesus, por obras. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ter entendimento, Pai, e estar disponível para o Teu reino. Senhor, muitos não querem fazer porque não se sente digno, Senhor, mas nós não somos dignos mesmo, mas o Teu Espírito nos torna justificados. Senhor, pelo sangue de Jesus fomos justificados, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, fala conosco hoje, o 19º dia, liga, Pai, aí no céu. Ligamos aqui na terra para que o Senhor ligue no céu, Pai. Em nome de Jesus, está ligado o 19º elo desse propósito de Daniel. Em 1 Crônicas 15 diz assim: Davi fez também casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus. E lhe estendeu uma tenda. Que aqui está dizendo? Davi agora, ele fez de outra forma, né? Ele foi buscar a Deus. E ó, então disse Davi: a arca de Deus não pode ser levada senão somente pelos levitas, porque a eles escolheu o Senhor para que levem a arca do Senhor, eles sirvam perpetuamente. Então existia ali uma ordem do Senhor, quem deveria levar a arca da presença do Senhor. A arca representa a presença de Deus. A arca representa o nosso Jesus, né? Nele nós somos salvos. A arca representa o poder de Deus. Então ali o homem tem que buscar a Deus. E ele foi esquadrinhar a escritura, ele foi pesquisar para ver como ele deveria agir. E ele viu, né, que deveria ali ser levada pelos levitas. E ajudou, no verso 3, e ajuntou Davi a todo Israel em Jerusalém, para que colocassem a arca do Senhor no seu lugar, o qual havia ele preparado. E ajuntou também Davi os filhos de Arão e os levitas. Verso 12, que diz assim: E lhes disse: vós que sois os principais do sacerdote entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, e levem a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois porque vós não a levaste assim da primeira vez, o Senhor nosso Deus fez em nós rotura, porquanto não os buscamos segundo o regulamento. Então aqui ele viu que a arca da aliança deveria ser transportada, mas existia ali, da parte do Senhor, um mandamento, um regulamento. Eles tinham que se santificar. E ele estava admitindo o pecado dele diante da congregação. Que antes alguém ali
né, sofreu um dano, sofreu algo. Talvez seja assim na tua vida. Talvez você fale, eu estava servindo ao Senhor, eu estava servindo a Deus e assim eu fui ferida, assim eu fui, né, de alguma forma eu fui atingida, de alguma forma Deus bloqueou meus bens, de alguma forma eu tive uma perca. Eu não sei como que você estava na presença do Senhor e você teve uma perca, o inimigo te saqueou, né, ou até o próprio Deus permitiu. Aqui ele diz, né, o Senhor, né, ó, o Senhor nosso Deus fez em nós rotura. Porque eles estavam levando a arca de qualquer maneira, eles estavam levando a presença do Senhor de qualquer maneira. Mas agora ele estava lembrando isso à congregação, lembrando isso aos filhos de Irão e aos levitas, né? Arão e os levitas. Então ele estava ali reforçando, olha, da primeira vez que nós fomos levar a arca, nós estávamos levando de qualquer maneira, mas agora foi necessário um conserto, foi necessário vocês se santificarem, foi necessário vocês buscarem o Senhor, né, e se preparar para a presença do Senhor, porque grandes coisas o Senhor queria fazer na vida desses homens, mas era necessário eles ali estarem na posição. Então, né, os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Então eles obedeceram à instrução de Davi, que ele reconheceu que antes aqueles 2 homens foram mortos porque aquele homem, né, que estava carregando a arca junto com os outros 3, um deles foi morto. Por quê? Porque relou na arca da aliança. Agora eu não me recordo se foi os 2 que morreram ou foi um, né? Eu não lembro. Não vou ser hipócrita de dizer isso. Mas eles não tinham se santificado. Isso significa o quê? Estar carregando a arca de qualquer maneira. Isso pode nos trazer danos. Mas aqui, nesse capítulo, nós vemos que agora Davi estava fazendo segundo a vontade de Deus, segundo o coração do Senhor. Ele estava pedindo para o povo se santificar para poder trazer a presença de Deus. E então, nós estamos no 19º dia. Isso é uma resposta de Deus para a minha e para a tua vida, dizendo, estou me agradando, vocês têm se santificado, vocês têm estado firme no propósito de se abster de algo, né? Já no 19º dia, falta pouco, né? Para que nós venhamos concluir esse propósito na presença do Senhor. Ó, e então os sacerdotes e os levitas santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas, e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, nas varas, como tinha ordenado Moisés, conforme a palavra do Senhor. Então eles fizeram conforme a palavra do Senhor. Eles foram trabalhando conforme a palavra do Senhor, obedecendo, se santificando, estando à disposição de Deus e de Davi. Assim mesmo disse Davi aos principais dos levitas, que constituíssem de seus irmãos cantores com instrumentos de música, com saltérios, harpas e símbolos, que tocassem e levassem a voz com alegria. Elevassem a voz com alegria, perdão. Mesmo com óculos, estou lendo mal, hein? Então, aqui ele começa a pedir, olha, agora vocês vão. Ele levantou pessoas para louvar a Deus. E ele falou assim, olha, agora vocês não estão fazendo um louvor vazio. Vocês não estão com um pensamento vazio. Mas vocês estão com a intenção correta, com a forma correta de agir, buscando da forma verdadeira, de todo o coração. Agora, estava levantando um povo para adorar ao Senhor, não de uma forma vazia, mas de uma forma genuína, de amor sincero ao Senhor, glorificando ao Pai. E muitas das vezes o Senhor permite nós termos percas, muitas vezes o Senhor nos permite estarmos bloqueados, amarrados, paralisados, para que nós venhamos buscar a presença dele verdadeiramente, para que nós voltamos a ter intimidade com Deus, para que nós possamos estar inteiros na presença do Senhor, porque não tem como carregar a arca da aliança, que é a presença de Deus, carregar Jesus, que essa arca da aliança simboliza Jesus, né? A arca, ela ali guardava o que tinha de mais sagrado, que era o pão, né? Era os mandamentos do Senhor, e Jesus veio para cumprir tudo. A arca nos simboliza, nos remete ao Senhor Jesus, que veio para nos resgatar, que guardou a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que ele nos deu, o ajudador. Então, no verso 24 diz assim,
E Sebanias e Josafá, Natanael, Amazias, Zacarias, Benaia, Eliezer, sacerdotes, tocaram a trombeta diante da arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram também porteiros da arca. Então ali foi um grande cortejo até Jerusalém, né? Até chegar em Jerusalém com a arca do Senhor. É uma grande conquista, eles foram louvando, foram bendizendo o nome do Senhor. E o que o Senhor, desde o começo desse propósito, tem falado conosco? Para que se santificasse, para que não ficasse encurvado, para que, né, ele trouxe libertação, ele trouxe cura, ele trouxe, né, as bênçãos, ele trouxe o direcionamento, ele mostrou onde era necessário ter intimidade, louvar, engrandecer no meio da guerra, no meio da batalha. O Senhor foi dando os direcionamento para buscar o reino de Deus e a tua justiça, né, e tudo mais você será acrescentado. Então o Senhor tem falado conosco, e agora aqui, Davi estava preparado, porque ele foi realmente ali procurar entender como que Deus queria que carregasse a arca. Ele estudou minuciosamente as escrituras para saber qual era a vontade de Deus para que eles carregassem aquela arca. Então, aqui um povo, uns sacerdotes, né, estavam ali se consagrando para levar a arca. Eles se consagraram para levar a arca. E é o que nós temos feito nesses 19 dias, nos consagrado, nos separados, nos abstendo de coisas. Talvez por algum momento você possa ter errado no seu propósito, falhado de alguma forma, mas é que eu sempre digo, tá fazendo um jejum, falhou, dobra o joelho, ora, peça perdão e continue, não para, porque é isso que o inimigo quer, que você paralise, e não é isso que te traz a salvação. Isso te conecta com Deus, isso mostra obediência ao Senhor, e Deus sabe a intenção do seu coração. Então, não é alguma coisa que nós vamos fazer que vai nos garantir uma vida eterna, não. Né? A vida eterna foi garantida pela graça de Deus sobre nós, dando Jesus para morrer na cruz. Isso sim é um favor imerecido. Filho para sempre filho, né? Mas nós temos que ver que Deus, ele quer nos derramar a bênção e a abundância também nessa vida, né? E lá no céu vai ter ali o julgamento para galardões, né? E quem não quer o melhor nessa terra e também o melhor lá no céu? Então, temos que nos esforçar para a presença de Deus, para carregar a arca de Deus, a presença do Senhor. Às vezes o Espírito Santo de Deus estava aí, mas ele não poderia agir na tua vida porque você não estava segundo a vontade do Pai. Estava paralisado. Talvez Deus estava lá querendo, né, dar, ansioso. Deus não fica ansioso, mas vamos supor, Deus estava muito querendo dar essa bênção para você, né, dar esse presente para você, mas ele não tinha como derramar sobre a tua vida. Por quê? Porque você não estava segundo a vontade dele. Não tinha como ele te abençoar. No verso 25 diz: Davi, pois, e os anciões de Israel e os capitães de milhares foram buscar a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom com alegrias. Ó, com alegrias. Isso é muito, né? Uma liderança ali estava agora de uma posição apropriada para fazer essa função de trazer a presença de Deus. E quantas vezes nós queremos levar a arca de qualquer maneira, e Deus, ele não se agrada, ele não permite, ele não deixa. Então agora, sim, Davi estava ali agradando a Deus. Ele estava com uma liderança apropriada para carregar a presença de Deus. E ajudando Deus, os levitas, e ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Então, esses sacrifícios aqui representam o nosso Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele foi o sacrifício que trouxe a arca, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus para morar em nós. Ele é esse cordeiro vivo, além dele ser a própria, a arca que guarda tudo que é sagrado e abençoado do Senhor, né? Então ele cumpriu tudo que a lei exigia. Em Jesus se cumpriu todas as coisas. E ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor. É Deus quem vai nos ajudar. Não é o homem, não somos nós, não é algo mais. Mas nós temos que entender que é o Espírito Santo de Deus que nos direciona e nos ajuda, nos capacita para fazer a vontade de Deus, para trazer a presença de Deus. E quando se anda com a presença de Deus, a bênção de Deus está conosco. Porque diz na palavra do Senhor que quanto ali
a arca esteve na casa de Obed-edom, né, durante 3 meses, eles foram abençoados. Diz lá, né, que a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e por 3 meses, e eles foram muito abençoados. O que isso significa? Que a presença de Deus nos traz a bênção. Se buscar a Deus em primeiro lugar, te acrescenta a bênção na sua vida. Mas se você tem posto a tua confiança nos teus bens materiais, nas tuas coisas, na desconfiança, e não confiar em ser aquilo que Deus te chamou para ser, o sacerdote da tua casa, o marido, a esposa, o filho que Deus te chamou para ser em obediência a Ele, não tem como você ser totalmente abençoado. Talvez Deus te permita ter bênçãos, o que a força do teu braço consegue, mas não mais que isso. Mas quando nós permitimos, né, quando nós temos uma perca, nós ficamos sentindo, magoado, né, chateado, seja qual for a perca, principalmente se for uma perca de um ente querido. Ficamos chateados, mas quando nós entendemos que não é nosso, é de Deus, e nós estamos devolvendo ao Senhor aquilo que é dele, fica tudo muito mais leve, né? Porque nós vamos entender que nós não temos o controle de nada e que naquele grande dia nós vamos encontrar essa pessoa, né? E quando nós temos percas materiais, a pessoa às vezes fica lá de bicão, mas é o Senhor te dando livramento, talvez você não esteja preparado para aquilo. Então, quando nós começamos a entender as fases que Deus permite nós passarmos, que é para nossa evolução, para nosso entendimento, nós começamos a ser abençoados, né? Porque o Senhor nos dá discernimento e sabedoria para administrar tudo o que Ele coloca nas nossas mãos, né? Então, desta maneira, levava todo Israel à arca do concerto do Senhor com júbilo e som de buzinas e trombetas e símbolos ao som dos saltérios e harpa. O que o Senhor está dizendo? Vão levando a arca, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Desde o começo o Senhor tem falado. Vai para a guerra, vai louvando, vai fazer algo, vai louvando, engrandecendo aquele que todas as coisas pode. Esse povo estava levando a arca alegre. Em tudo, Deus manda que nós venhamos louvar o nome dele, engrandecer o nome dele, se alegrar na presença dele. Porque aquele que confia no Senhor, se alegrar no meio de tanta tribulação, no meio de percas, no meio de coisas que nos traz tristeza, é um sinal de que estamos colocando a nossa vida na mão do Senhor. Eu não sei o que o inimigo tem tentado lançar na tua vida, setas malignas, palavras contrárias, mas hoje, né, o Senhor cala a boca desse leão. Hoje o Senhor, ele paralisa esse leão que tem se levantado na tua vida, né? Esse leão que não é o leão da tribo de Judá, é o gigante que estava afrontando Davi, foi derrubado. Hoje eu declaro no nome de Jesus que esse gigante que tem afrontado a tua vida, que tem se levantado contra a tua vida, hoje Deus faz esse gigante ser paralisado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vai cantando, louvando e engrandecendo, como Davi foi e derrubou aquele gigante. Ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Aquele gigante ia contra ele, com pedras, com espadas, mas o Senhor estava dizendo, ele ia contra aquele gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Não é mais que necessário pedrinhas, né? Talvez tenham lançado pedras na tua vida, mas com essas pedras vai ser formada a tua vitória. Talvez você fale assim, Senhor, tenho sofrido perseguições, calúnias, difamações, pessoas que têm pego o que eu falei e transformado em outras coisas, eu não sei, né? O que o inimigo tem tramado na tua vida, mas Deus, Ele está com você e nada fica oculto aos olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor coloca a luz nas nossas trevas e nos mostra onde precisamos mudar, onde precisamos ser tocados. Pode ser que por algum motivo você ficou aí paralisado, por algum motivo você colocou um escudo, uma capa, né? Talvez você tenha se protegido tanto para não sofrer mais, que você agora não tem aceitado o cuidado de Deus. Você tem feito por si próprio, você tem deixado e abandonado a direção do Senhor, porque você sofreu tanto e não teve entendimento que era Deus te guiando e te protegendo. E agora você abrindo o coração, né? Seguindo os mandamentos do Senhor, fazendo concerto com o Pai, buscando a presença de Deus, né? Deus, Ele não quer você encurvado, como Ele disse, Ele quer você buscando a presença dEle, porque Ele, como um Pai amoroso que Ele é,
que deu Jesus para morrer por nós, ele quer derramar todas as bênçãos dos céus sobre a nossa vida. Então, hoje é dia de você levar a arca, louvando e engrandecendo o nome daquele que pode todas as coisas, que é o Senhor dos Exércitos, o leão da tribo de Judá, o grande eu sou, Yeshua, né? O nosso Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que deu a sua vida na cruz para nos resgatar, amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Está ligado o 19º elo dessa campanha do propósito de Daniel. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.